Tem coisas que a gente só entende quando já não pode mais voltar atrás. A luz da cozinha ainda estava acesa. 3 dias depois, ele parou na porta sem entrar, como se aquele detalhe já estivesse errado demais. A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio comum. Era pesado, parado, como se algo tivesse sido interrompido no meio. O cheiro de café velho ainda estava no ar, fraco, esquecido. Ele levou a mão ao interruptor, hesitou, mas não apagou. Ficou olhando, como se ao apagar aquela luz, alguma coisa desaparecesse de vez. Engoliu seco e entrou. Os passos eram lentos, cautelosos, como se não tivesse certeza se ainda pertencia ali. A cadeira da mesa estava puxada, levemente afastada, no mesmo ângulo, como se alguém tivesse acabado de levantar e fosse voltar. Mas não voltou. Na pia, um copo com uma marca de batom quase apagada prendeu o olhar dele. A mão se aproximou, mas parou no meio do caminho. Ele fechou os olhos por um instante e, quando abriu, tudo continuava igual. Sentou devagar, o corpo pesado, o silêncio mais forte. Então pensou, talvez ela não tenha ido embora por acaso. E pela primeira vez, a dúvida veio inteira. O que foi que ele não percebeu antes dela desaparecer? Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. A imagem do papel dobrado dentro da bolsa não saía da cabeça. Ficou alguns segundos parado na cozinha, olhando para o nada, como se estivesse decidindo algo que já sabia. Então voltou para a sala. A bolsa ainda estava no mesmo lugar. Ele se aproximou devagar, abriu com cuidado, como se tivesse medo do que poderia encontrar. A mão entrou, hesitou e puxou o papel. Era pequeno, simples, dobrado 2 vezes. Ele ficou olhando sem abrir, sentindo um peso estranho no peito, como se aquele pedaço de papel carregasse algo maior do que deveria. Respirou fundo e abriu. A letra era dela. Não havia dúvida. Mas não era uma carta longa, nem uma despedida clara. Eram poucas linhas, curtas demais. Ele leu uma vez, depois outra e outra. Mas quanto mais lia, menos entendia. Não havia explicação, não havia pedido, não havia adeus. Só uma frase que parecia fora de lugar. Ele apertou o papel com força, confuso, incomodado. Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. E então, um pensamento atravessou mais forte. E se aquilo não fosse uma despedida? E se fosse outra coisa que ele nunca percebeu? Ele ficou parado, o papel aberto entre os dedos, os olhos presos naquela única frase. Era simples, comum até. Mas não ali, não naquele momento, não daquele jeito. Ele leu de novo, mais devagar, como se as palavras pudessem mudar de sentido. Não mudaram. Continuavam estranhas, deslocadas, como se faltasse alguma coisa, ou pior, como se ele tivesse perdido algo antes mesmo de entender. Ele tentou lembrar quando foi a última vez que ela escreveu algo à mão. Não conseguiu. Tudo parecia distante agora, borrado, sem forma. O silêncio da casa voltou a crescer ao redor, pesado, apertando o peito dele. Ele dobrou o papel outra vez, mas não com o mesmo cuidado. Havia pressa agora, inquietação. Guardou no bolso como se precisasse manter aquilo perto, mesmo sem entender. Caminhou pela sala, olhando os objetos, tentando encontrar algum sinal, alguma pista que explicasse aquela frase, mas tudo continuava igual, normal demais, vazio demais. Ele parou de repente. Um detalhe pequeno chamou a atenção. Algo que sempre esteve ali, mas que agora parecia diferente. E pela primeira vez, ele sentiu um incômodo mais profundo. E se aquela frase não fosse confusa, e sim clara demais? Ele se aproximou devagar, o olhar fixo naquele detalhe pequeno, quase invisível. Era só um objeto fora do lugar. Nada importante. Em outro dia. Mas agora parecia errado. Como se tivesse sido deixado ali de propósito.
Ele pegou com cuidado, virou nas mãos, tentando entender. Não havia nada especial, nenhum segredo aparente. Mesmo assim, incomodava, como a frase, como o silêncio. Ele levou até o rosto, quase sem perceber, como se o cheiro pudesse dizer algo. Nada, só ausência. Colocou de volta, mas não no mesmo lugar. Hesitou. Olhou de novo. Aquilo não fazia sentido. Ou talvez fizesse. E ele estivesse demorando demais para perceber. O coração acelerou um pouco. Não de medo, mas de algo pior. Reconhecimento. Ele respirou fundo, tentou afastar a sensação. Mas ela voltou, mais forte. E junto com ela, uma lembrança curta, rápida, que ele preferia não ter. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, tudo estava igual, menos ele. Porque agora, uma dúvida tinha mudado de forma. E começava a apontar para um lugar que ele evitava olhar. A lembrança voltou. Insistente. Não inteira, não clara, mas suficiente para incomodar. Era um momento simples, perdido em um dia comum. Ela estava ali, na mesma cozinha, apoiada na pia, olhando para ele de um jeito diferente. Não era raiva, nem tristeza, era algo mais silencioso, como quem espera ser entendido sem precisar dizer. Ele tentou lembrar o que respondeu naquele dia, mas a memória falhou. Só restava a sensação de que ele não prestou atenção, como em tantas outras vezes. Ele passou a mão no rosto, incomodado, como se quisesse afastar aquilo, mas não conseguiu. A imagem dela permanecia, parada, olhando. E agora fazia mais sentido do que antes. Um sentido desconfortável. Ele olhou ao redor, tentando escapar daquele pensamento. Mas a casa parecia devolver tudo. Cada detalhe, cada silêncio. Tudo apontava para o si, da mesma direção. Ele respirou fundo, mais uma vez, sem alívio. E então veio outra pergunta, mais pesada que a anterior. E se ela não tivesse ido embora de repente? E sim, aos poucos, bem diante dele, o silêncio da casa começou a ter peso. Não era mais só a ausência. Era a presença de tudo o que ficou sem resposta. Joaquim passou a evitar certos cômodos, como se as paredes ainda guardassem ecos do que ele não teve coragem de dizer. A xícara dela continuava no armário. Magnums, no mesmo lugar. O perfume, esquecido na prateleira, ainda insistia em existir no ar. Suave, mas suficiente para abrir feridas que ele fingia não ver. Naquela tarde, ele sentou no sofá e pegou o celular. Abriu a conversa. Leu, uma por uma, as últimas mensagens. Não havia briga, não havia gritos, só um afastamento lento. Quase educado demais para ser percebido a tempo. E talvez fosse exatamente isso que doía mais. Se fosse uma discussão, ele teria algo para culpar. Mas não. Foi descuido. Foi silêncio. Foi ausência disfarçada de rotina. O dedo pairou sobre o teclado. Ele pensou em escrever qualquer coisa, como você está, talvez. Mas travou, porque pela primeira vez não sabia se ainda tinha o direito de entrar na vida dela. Nem que fosse com uma simples palavra. O silêncio da casa começou a ter peso. Não era mais só a ausência. Era a presença de tudo o que ficou sem resposta. Joaquim passou a evitar certos cômodos, como se as paredes ainda guardassem ecos do que ele não teve coragem de dizer. A xícara dela continuava no armário. Magnums, no mesmo lugar. O perfume, esquecido na prateleira, ainda insistia em existir no ar. Suave, mas suficiente para abrir feridas que ele fingia não ver. Naquela tarde, ele sentou no sofá e pegou o celular. Abriu a conversa. Leu, uma por uma, as últimas mensagens. Não havia briga, não havia gritos, só um afastamento lento. Quase educado demais para ser percebido a tempo. E talvez fosse exatamente isso que doía mais. Se fosse uma discussão, ele teria algo para culpar. Mas não. Foi descuido. Foi silêncio. Foi ausência disfarçada de rotina. O dedo pairou sobre o teclado.
Ele pensou em escrever qualquer coisa, como você está, talvez. Mas travou, porque pela primeira vez não sabia se ainda tinha o direito de entrar na vida dela, nem que fosse com uma simples palavra. Naquele dia, saiu de casa sem saber exatamente para onde ir. Dirigir sempre foi, para ele, uma forma de organizar os pensamentos. Mas dessa vez, nem a estrada parecia ajudar. As ruas estavam cheias, a cidade seguia no ritmo de sempre, como se nada tivesse mudado. E talvez fosse exatamente isso que incomodava. O mundo não parou, só a vida dele. Parou em um semáforo e ficou observando as pessoas na calçada. Casais conversando, alguém rindo ao telefone, uma mulher segurando a mão de quem amava com uma naturalidade que parecia tão simples e tão distante agora. Joaquim desviou o olhar, não por inveja, mas por reconhecimento. Aquilo já tinha sido dele um dia. Seguiu dirigindo sem destino até parar perto de um lugar que não visitava havia meses. Ficou alguns segundos dentro do carro com as mãos no volante, o motor ligado, e a memória insistindo em voltar. Não era só o lugar, era tudo o que ele tinha deixado ali, sem perceber. Desligou o carro, respirou fundo. E pela primeira vez desde que ela foi embora, Joaquim sentiu medo de uma coisa simples, encarar o passado de frente. E perceber que talvez tivesse sido feliz sem dar o devido valor. Ele demorou alguns segundos antes de abrir a porta do carro. A mão ficou parada na maçaneta, como se um gesto tão simples pudesse mudar tudo o que vinha tentando evitar. Quando finalmente saiu, o ar parecia diferente. Ou talvez fosse só a memória que pesava mais ali. Cada passo, até a entrada, trouxe de volta detalhes que ele achava esquecidos. Risadas soltas, conversas sem pressa, promessas que nunca chegaram a ser cobradas. Parou diante da porta e não entrou. Ficou ali, observando, como quem encara um espelho antigo e já não tem certeza do que vai ver. Era estranho perceber como um lugar pode continuar igual, enquanto tudo dentro da gente muda completamente. Sentou-se em um banco próximo e apoiou os braços sobre as pernas. O movimento das pessoas ao redor seguia normal, indiferente à confusão que crescia dentro dele. E foi nesse contraste que algo começou a ficar claro. Não foi o amor que acabou, foi a atenção, foi o cuidado nos detalhes, foi o "depois eu vejo", repetido tantas vezes, até não haver mais tempo para ver nada. Joaquim fechou os olhos por um instante. E pela primeira vez, não tentou se defender. Aceitou. Mesmo que em silêncio, a culpa começava a encontrar lugar dentro dele. Ficou ali por um tempo que ele não soube medir. O relógio continuava marcando as horas, mas para Joaquim, tudo parecia suspenso naquele ponto exato entre o que foi e o que não voltaria mais. O banco, a rua, o movimento ao redor, tudo seguia igual. Só ele já não era o mesmo. Passou a mão no rosto como quem tenta acordar de um pensamento que não dá trégua. E então veio, sem aviso, uma lembrança simples. Nada grandioso, nenhum momento marcante. Apenas um dia comum, desses que a gente vive sem perceber que um dia fariam falta. Ela rindo de algo bobo. Ele distraído, respondendo sem olhar direito. Um instante pequeno, mas que agora carregava um peso enorme. Porque não era sobre o que aconteceu, era sobre o que ele deixou de viver enquanto aquilo acontecia. Joaquim respirou fundo e olhou ao redor mais uma vez. Pensou em entrar, reviver, nem que fosse por alguns minutos, o que aquele lugar ainda guardava, mas não se levantou. Talvez porque no fundo ele já entendia. Não era o lugar que precisava enfrentar. Era a versão dele que esteve ali e não soube cuidar. Se essa história falou com você, talvez ainda exista tempo de fazer diferente. Quando finalmente se levantou, não foi por coragem, foi por cansaço de fugir. Joaquim entrou. O som ambiente era o mesmo. Vozes baixas, talheres, uma música quase imperceptível ao fundo. Tudo parecia intacto. E ainda assim, completamente diferente.
Escolheu uma mesa afastada, não adiante. Aquela carregava lembranças demais. E ele ainda não sabia se estava pronto. Sentou-se devagar, como quem pisa em território frágil. Olhou ao redor sem realmente ver. Cada detalhe parecia carregado de algo que ele não conseguia nomear, mas sentia. Era como se o passado estivesse ali, silencioso, apenas esperando ser reconhecido. Um garçom se aproximou, perguntou algo simples. Joaquim demorou 1 segundo para responder, como se precisasse voltar ao presente. Pediu qualquer coisa. Nem prestou atenção no que disse. Porque, no fundo, não era sobre estar ali para consumir, era sobre tentar entender. Aquele lugar tinha sido cenário de tantos momentos bons. E o mais estranho é que nenhum deles parecia distante. Estavam todos ali, vivos, intactos. Só não pertenciam mais a ele. O pedido chegou, mas ele mal tocou na xícara. O café esfriava devagar, enquanto ele observava o movimento ao redor com um olhar distante. Em outra mesa, um casal conversava baixo, sorrindo entre pausas simples, como quem não precisa dizer muito para se entender. Aquilo não incomodou, mas apertou. Porque ele reconheceu. Já esteve ali, naquele mesmo tipo de silêncio confortável que hoje parecia impossível de alcançar. Encostou-se na cadeira e deixou o olhar cair sobre a própria mão. Lembrou de quantas vezes esteve presente fisicamente, mas ausente de verdade. O corpo ali, a mente longe. Sempre havia algo mais urgente, mais importante, mais rápido para resolver. E o que era essencial ficava para depois, sempre depois. Respirou fundo, sentindo o peso dessa constatação se acomodar dentro dele. Não era uma culpa barulhenta. Não havia desespero. Era algo mais quieto, mais profundo. Uma certeza que não dava para ignorar. Ele não perdeu tudo de uma vez. Foi perdendo aos poucos. E talvez por isso não percebeu quando já não havia mais nada para segurar. O som de uma risada mais alta chamou a atenção dele por um instante. Joaquim olhou de lado, quase que por reflexo. E algo dentro dele se desorganizou. Não era ela. Mas poderia ser. O jeito de inclinar a cabeça, o brilho leve no olhar enquanto escutava. Detalhes pequenos, comuns. E ainda assim, suficientes para bagunçar tudo. Houve um rápido recuo do olhar, como se tivesse invadido um espaço que não era mais seu, mas já era tarde. A memória veio inteira, sem pedir licença. Ela fazia aquilo às vezes, ria antes mesmo de terminar a frase. E ele, tantas vezes, não prestava atenção o suficiente para entender o motivo da risada. Agora queria lembrar, queria recuperar cada detalhe que ignorou. Mas a memória é estranha. Ela guarda o que sente, não o que a gente escolhe. Joaquim passou a mão na mesa num gesto automático, como se buscasse algum apoio invisível. Era difícil aceitar que os momentos mais simples, aqueles que pareciam garantidos, eram exatamente os que nunca voltariam. Ficou em silêncio por alguns segundos. E pela primeira vez, não tentou afastar a lembrança. Deixou ela ficar, mesmo doendo. Porque, de algum jeito, era tudo o que ainda restava. O som de uma risada mais alta chamou a atenção dele por um instante. Joaquim olhou de lado, quase que por reflexo, e algo dentro dele se desorganizou. Não era ela, mas poderia ser. O jeito de inclinar a cabeça, o brilho leve no olhar enquanto escutava. Detalhes pequenos, comuns, e ainda assim, suficientes para bagunçar tudo. Houve um rápido recuo do olhar, como se tivesse invadido um espaço que não era mais seu, mas já era tarde. A memória veio inteira, sem pedir licença. Ela fazia aquilo às vezes, ria antes mesmo de terminar a frase. E ele, tantas vezes, não prestava atenção o suficiente para entender o motivo da risada. Agora queria lembrar, queria recuperar cada detalhe que ignorou. Mas a memória é estranha. Ela guarda o que sente, não o que a gente escolhe. Joaquim passou a mão na mesa num gesto automático, como se buscasse algum apoio invisível. Era difícil aceitar que os momentos mais simples,
Aqueles que pareciam garantidos eram exatamente os que nunca voltariam. Ficou em silêncio por alguns segundos e, pela primeira vez, não tentou afastar a lembrança. Deixou ela ficar, mesmo doendo, porque de algum jeito era tudo o que ainda restava. Joaquim fez um sinal discreto para o garçom e pediu a conta. Não porque tinha terminado, mas porque entendeu que não havia mais nada ali que pudesse resolver. O valor chegou rápido, simples, como qualquer outra mesa. Ele olhou por alguns segundos antes de pegar a carteira, como se aquele gesto comum carregasse um peso diferente daquela vez. Pagou. Levantou-se devagar e, antes de sair, lançou um último olhar para o lugar, não na tentativa de guardar algo, mas como quem aceita que certas coisas não podem mais ser recuperadas. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, ou talvez fosse só a decisão que começava a se formar dentro dele. Caminhou sem pressa até o carro, abriu a porta, mas não entrou de imediato. Ficou ali, apoiado, olhando para a rua, deixando os pensamentos finalmente se organizarem. Ele podia continuar evitando. Podia seguir dizendo para si mesmo que o tempo resolveria. Mas no fundo sabia. O tempo não resolve o que a gente não enfrenta. Joaquim respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez, considerou a possibilidade de fazer algo diferente. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor. Ficou ali com as mãos apoiadas no volante, sentindo o silêncio preencher cada espaço. Não era mais o silêncio da casa. Era outro, mais consciente, mais direto, como se não desse mais para fugir do que estava claro. Joaquim pegou o celular no banco ao lado, desbloqueou, abriu a conversa, aquela mesma. As mensagens antigas continuavam ali, intactas, como se o tempo não tivesse passado. Rolou a tela devagar, lendo trechos soltos, frases simples, carregadas de tudo o que ele não valorizou na hora certa. Parou na última mensagem dela. Curta, sem acusação, sem drama. Só um cansaço silencioso que agora fazia todo sentido. O dedo ficou sobre o teclado mais uma vez. A mesma dúvida, o mesmo bloqueio, mas algo tinha mudado. Já não era medo de invadir o espaço dela. Era receio de estar tarde demais. Joaquim respirou fundo. Pensou em escrever muito, explicar, justificar, mas percebeu que nenhuma palavra longa resolveria o que faltou nos pequenos gestos. E ainda assim, ele precisava começar de algum lugar. A tela continuava aberta, iluminando o rosto de Joaquim dentro do carro parado. O cursor piscava, insistente, como se pedisse uma decisão. Ele digitou algumas palavras. Apagou. Tentou de novo. Apagou outra vez. Tudo parecia insuficiente, pequeno demais diante do que ficou para trás. Encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por um instante. Não adiantava procurar a frase perfeita. Ela não existia. Nunca existiu. E talvez tenha sido exatamente isso que ele não entendeu antes. Que não era sobre dizer tudo certo. Era sobre estar presente, mesmo sem saber como. Abriu os olhos novamente e voltou para a tela. Dessa vez, não pensou tanto. Escreveu simples, sem explicação longa, sem defesa, sem tentar parecer melhor do que foi. Parou por um segundo, leu o que tinha escrito e sentiu algo diferente. Não era alívio. Também não era esperança. Era verdade. E às vezes, só isso já é um começo. O dedo ficou sobre o botão de enviar. E pela primeira vez desde que tudo mudou, Joaquim não travou. Só hesitou. Como quem entende que depois daquele gesto, nada mais seria como antes. Ele enviou. O som foi quase imperceptível, mas, para Joaquim, pareceu alto demais. Como se aquele pequeno gesto tivesse atravessado não só a tela, mas tudo o que ele vinha evitando encarar. Ficou olhando para o celular, imóvel, como se ainda pudesse voltar atrás. Mas não dava mais. A mensagem estava lá, simples, direta, sem esconder o que precisava ser dito. Os segundos começaram a passar de um jeito diferente. Mais longos, mais conscientes.
Ele apoiou o celular no colo, depois pegou de novo. Travou a tela. Destravou. Um movimento inquieto, repetido, como se o corpo não soubesse exatamente o que fazer enquanto esperava. Mas no fundo, ele sabia. Não era sobre a resposta. Era sobre ter feito, finalmente, o que deveria ter feito antes. Encostou a cabeça no banco e soltou o ar devagar. Sentiu um peso sair. Não completamente, mas o suficiente para perceber a diferença. Pela primeira vez, não estava só reagindo ao que perdeu. Estava assumindo o que fez. E isso mudava tudo. Mesmo que nada voltasse a ser como antes. O celular vibrou. Curto. Seco. Joaquim abriu os olhos na mesma hora, o corpo reagindo antes mesmo do pensamento. Pegou o aparelho com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse mudar o que estava prestes a ver. A tela acendeu. Era ela. Ficou alguns segundos olhando para a notificação, sem abrir. O coração acelerou de um jeito estranho. Não de ansiedade, mas de consciência. Porque pela primeira vez ele sabia que não tinha controle sobre o que viria. Respirou fundo. E abriu. A mensagem não era longa. Não trazia acusações nem perguntas. Também não havia frieza. Era algo no meio, difícil de definir, mas fácil de sentir. Ela tinha lido. Ela tinha entendido. E de alguma forma, aquilo já dizia muito. Joaquim passou os olhos pelas palavras mais de uma vez, não procurando um detalhe escondido, mas tentando aceitar o que estava ali exatamente como era. Não era um recomeço, mas também não era um fim fechado. Era um espaço, pequeno, frágil, mas real. Ele abaixou o celular devagar e, pela primeira vez, não pensou no passado. Pensou no que ainda poderia ser construído. Se dessa vez ele realmente estivesse presente. Joaquim permaneceu alguns segundos em silêncio, com o celular ainda nas mãos. Não havia pressa. Pela primeira vez, ele não sentia necessidade de responder imediatamente, como se o tempo precisasse ser preenchido a qualquer custo. Não. Agora ele entendia. Algumas coisas precisam de espaço para respirar. Olhou novamente para a mensagem, não buscando algo inédito, mas confirmando o que já tinha sentido. Havia abertura. Pequena, é verdade. Cautelosa. Mas existia. E isso, para quem quase perdeu tudo, já era mais do que suficiente para começar. Ele saiu do carro. O dia seguia normal lá fora. Pessoas andando, carros passando, a vida acontecendo sem interrupção. Mas, dentro dele, algo tinha mudado de lugar. Não era felicidade. Ainda não. Era algo mais sólido, mais verdadeiro. Consciência. Joaquim respirou fundo, sentindo o ar entrar com mais leveza do que antes. Não porque o problema estava resolvido, mas porque agora ele estava disposto a fazer diferente, sem promessas vazias, sem pressa, sem repetir os mesmos silêncios. Deu um passo à frente. E dessa vez, ficou. Ficou presente, mesmo que ela não voltasse. Ele não seria mais o homem que deixou tudo escapar em silêncio. Porque no fim, a pergunta não era se ainda havia tempo. Era: quantas vezes a gente só percebe quando já perdeu?